Santo Agostinho, Confissões. Livro 13. Capítulos 24, 25, 26 e 27. Capítulo 24. Crescei e multiplicai-vos. Mas que é isto? Que mistério é este? Abençoas os homens, Senhor, para que eles cresçam, se multipliquem e encham a terra. Não queres nisto dar-nos a entender alguma coisa? Por que não abençoaste também a luz, que chamaste dia, nem a terra, nem o mar? Eu diria, meu Deus, que nos criaste à tua imagem, diria que quiseste conceder especialmente ao homem esta benção. Se não houvesses abençoado igualmente os peixes e os cetáceos, para que cresçam, se multipliquem, encham as águas do mar, e os pássaros para que se multipliquem sobre a terra, afirmaria ainda que essa benção foi reservada às espécies vivas que se reproduzem por meio de geração, caso a encontrasse também nas árvores, nas plantas, nos animais da terra. Mas não foi dito nem às plantas, nem às árvores, nem aos répteis. Crescei e multiplicai-vos. Embora todas essas criaturas se multipliquem pela procriação, como os peixes, os pássaros e os homens, conservando assim sua espécie. Quer dizer, então, ó minha luz, ó verdade, que tais palavras carecem de senso, e foram ditas em vão. De nenhum modo, ó Pai de misericórdia. Longe de mim, longe do servidor de teu verbo, uma tal afirmação. Apenas não compreendo o sentido dessas palavras, e espero que os melhores que eu, ou seja, os mais inteligentes, a entendam melhor, segundo a sabedoria que deste, meu Deus, a cada um. Que te agrade ao menos a confissão, que faço diante de ti, de minha certeza de que não falaste em vão aquelas palavras. Não calarei as reflexões que me sugere a leitura dessas palavras. O que penso é verdadeiro, e nada vejo que impeça de explicar assim os textos figurados de teus livros. Sei que sinais corporais podem exprimir de vários modos uma ideia, que o espírito concebe em um só sentido, uma ideia expressa de um só modo. Como exemplo, cito a simples ideia do amor de Deus e do próximo. Quantos símbolos, quantas línguas, e em cada uma inúmeras locuções lhe dão uma expressão concreta. É assim que crescem e se multiplicam os peixes das águas. E note ainda nisto, meu leitor. Há uma frase que a Escritura declara de uma só forma, e que a voz fala apenas dessa maneira. No princípio criou Deus o céu e a terra. Não pode a frase ser interpretada diversamente, descartando o erro, ou o sofisma, conforme os diversos pontos de vista legítimos. É assim que crescem e se multiplicam as gerações dos homens. Se consideramos a natureza das coisas, não alegoricamente, mas em sentido próprio, a sentença crescei e multiplicai-vos se aplica a todas as criaturas que nascem de uma semente. Se, ao contrário, a interpretamos em sentido figurado, como penso que foi a intenção da Escritura, que não limita inutilmente essa benção aos peixes e aos homens, encontramos então multidões de criaturas espirituais e temporais, como no céu e na terra, de almas justas e injustas, como na luz e nas trevas, de escritores sagrados que nos anunciaram a lei, como no firmamento estabelecido entre as águas, na sociedade amargurada dos povos, como no mar, no zelo das almas piedosas, como em terra enxuta, nas obras de misericórdia praticadas nesta vida, como nas plantas que nascem de semente e nas árvores frutíferas, nos dons espirituais concedidos para o bem de todos, como nos luminares do céu, nas paixões dominadas pela temperança, como na alma viva. Em todas essas coisas encontramos multidões, fecundidade, crescimento. Mas que esse crescimento e essa proliferação exprimam uma mesma ideia, de vários modos, e que uma só expressão possa ser entendida de muitas maneiras, esse fato, apenas o encontramos nos sinais sensíveis e nos conceitos intelectuais. Os sinais corpóreos, originados da profundidade de nossa cegueira carnal, correspondem, segundo penso, às gerações das águas. Os conceitos intelectuais, gerados pela fecundidade da inteligência, simbolizam, me parece, as gerações humanas. E é por isso, Senhor, creio que disseste tanto às águas como aos homens. Crescei e multiplicai-vos. Nessa benção, penso que nos deste a faculdade, o poder de formular de várias maneiras uma única ideia,
e de compreender também de muitas maneiras uma expressão única, mas obscura. É assim que as águas do mar se povoam, e não se moveriam sem as várias interpretações das palavras. É assim que a terra se povoa de gerações humanas, sua aridez se fecunda pela sua paixão da verdade, sob o poder da razão. Capítulo 25. Os frutos da terra. Quero ainda dizer, Senhor meu Deus, o que me inspiram as palavras que seguem da tua escritura. E o farei sem medo, porque direi a verdade, pois não vem de ti, por acaso, a inspiração do que queres que eu diga. Não creio que eu possa dizer a verdade se tu não me inspirares, pois tu és a própria verdade, e todo homem é mentiroso. Por isto, quem mente fala do que é seu. Logo, para falar a verdade, só falarei o que me inspiras. Tu nos deste para alimento todas as ervas, que produzem semente, e que cobrem a terra, e todas as árvores que contêm em si, em germe, seus frutos. E não foi somente a nós que deste esse alimento, mas também às aves do céu, aos animais da terra, e aos répteis, mas não aos peixes e aos grandes cetáceos. Dizíamos que esses frutos da terra significam e representam alegoricamente as obras de misericórdia que a terra fecunda produz para as necessidades desta vida. Era semelhante a uma terra assim o piedoso Onesíforo, cuja casa recebeu a graça de tua misericórdia, porque muitas vezes assistira a teu Paulo, sem se envergonhar por suas cadeias. É o mesmo que fizeram os irmãos que, de Macedônia, lhe forneceram o que lhe era necessário, produzindo também abundante fruto. E contudo, o apóstolo se queixa de certas árvores que não lhe tinham dado fruto devido, quando escreve: Em minha primeira defesa ninguém me assistiu, todos me abandonaram. Que isto não lhe seja imputado. Tais frutos são devidos aos que nos ministram doutrina racional, ajudando-nos a compreender os mistérios divinos. E nós lhes devemos exemplos de todas as virtudes. E também lhes devemos os frutos como a pássaros do céu, por causa das bênçãos que distribuem abundantemente sobre a terra, pois sua voz se fez ouvir por toda a terra. Capítulo 36. O dom e o fruto. Nutrem-se com esses alimentos os que neles se alegram. Não encontram neles alegria os homens cujo Deus é seu ventre, e até entre os que ofertam esses frutos, o fruto não é o que eles dão, mas o espírito com que o oferecem. Por isso, naquele que servia a seu Deus e não a seu ventre, percebo claramente a fonte de sua alegria, e participo fortemente de seu regozijo. Paulo recebera os presentes que os filipenses lhes tinham mandado por intermédio de Epafrodito. Vejo bem a razão de sua alegria. E é dela que se nutria, porque ele diz com verdade: Alegrei-me muito no Senhor, vendo enfim reflorescer para mim vossa estima, da qual já andáveis desgostados. Eles, de fato, tinham estado realmente aborrecidos e, tornados áridos, não produziam mais o fruto das boas obras. E Paulo se alegra por eles, porque suas simpatias tornaram a florescer, e não por o terem socorrido na sua indigência, porque ele diz em seguida: Não é por causa das privações que sofro que falo assim, aprendi a me contentar com o que tenho. Sei acomodar-me às privações, e sei viver na abundância. Em tudo e por tudo habituei-me à saciedade e à fome, à abundância e à penúria. Tudo posso naquele que me fortalece. Qual então o motivo de tua alegria, ó grande Paulo? De onde vem tal júbilo, de que te alimentas, ó homem renovado para o conhecimento de Deus, conforme a imagem de teu Criador? Alma viva que possui tal domínio de si, língua alada, que exprime os mistérios. É certamente a tais almas que se deve este alimento. O que foi para ti esse alimento substancioso? A alegria. Ouçamos o que segue. Contudo, fizestes bem ao partilhar de minhas tribulações. Esta é a fonte da alegria, isto é o que o nutre, as boas obras, e não o conforto que aliviou sua miséria. Ele diz: Na tribulação dilatastes meu coração. Pois ele aprendeu a viver na abundância e sofrer as privações, em ti, que o confortas. Bem sabeis, Filipenses, diz ele, que nos primórdios de minha pregação do Evangelho, quando deixei a Macedônia, nenhuma igreja me assistiu com seus bens, quanto ao dar e receber, com exceção de vós, que várias vezes me enviaste para Tessalônica, com que suprir as minhas necessidades. Alegra-se agora por voltarem à prática de boas ações, felicitando-se por terem eles reflorido como campo fértil e verdejante.
Referia-se por acaso às próprias necessidades quando dizia: socorrestes as minhas necessidades? Será este o motivo de sua alegria? Certamente que não. E como sabemos? Porque ele diz em seguida: eu não procuro a dádiva, mas o fruto. Aprendi de ti, meu Deus, a discernir a dádiva do fruto. O dom é a própria coisa dada por aquele que acode às nossas necessidades. É o dinheiro, a comida, a bebida, a roupa, um abrigo e auxílio. O fruto é a vontade boa e reta do doador. O bom mestre não se limita a dizer: aquele que receber um profeta, mas acrescenta: aquele que receber um justo, mas acrescenta: na qualidade de justo. É assim, aquele receberá a recompensa do profeta, e o outro, a do justo. Ele não diz apenas: aquele que der um copo de água fresca a um de meus pequeninos, mas acrescenta: na qualidade de discípulo. Prossegue: na verdade vos digo, este não ficará sem recompensa. Dom é receber o profeta, receber o justo, dar um copo de água fresca a um discípulo. Fruto é fazer isso em consideração de sua qualidade de profeta, de justo, de discípulo. É com este fruto que Elias era alimentado pela viúva. Ela sabia que alimentava um homem de Deus, e é por isso que o fazia. Os alimentos, porém, que lhe eram levados pelo corvo, não passavam de dom, e não era o Elias interior, mas o Elias exterior que recebia esse alimento, o que poderia morrer se lhe faltasse esse alimento. Capítulo 27. Peixes e cetáceos. Por isso, Senhor, direi diante de ti a verdade. Por vezes ignorantes e infiéis que, para serem iniciados e conquistados para a fé, precisam desses rituais de iniciação e de milagres mirabolantes, simbolizados, a meu ver, pelos peixes e pelos cetáceos, acolhem teus servos e os socorrem, ou os auxiliam nas necessidades da vida presente, sem saber por que o fazem nem em vista de que devem agir. Desse modo, nem aqueles os alimentam, nem estes são alimentados por eles, pois os primeiros não são movidos por vontade santa e reta, e os segundos não se alegram com os dons recebidos, não descobrindo neles fruto algum. Ora, a alma só se alimenta com o que lhe traz alegria. É esta a razão pela qual os peixes e os cetáceos se nutrem de alimentos que a terra só pode produzir depois de separados e purificados de amargura das águas do mar.